E vem conferir uma análise do episódio 4 da segunda temporada de Dandadan. E lançou o quarto episódio da segunda temporada de Dandadan. E esse é o primeiro episódio que não envolve o filme Evil Eye. Porque, para quem não sabe, chegou nos cinemas no mês passado o filme Dandadan Evil Eye, que mostrava os 3 primeiros episódios. Então a partir daqui também é novo para mim, já que eu não li o mangá. E o episódio começa da mesma forma como o último terminou. Mas na primeira cena eu já percebi que esse episódio seria diferenciado, porque você percebe que a animação está muito mais bonita do que os 3 primeiros episódios. E olha que os 3 primeiros episódios já tem uma animação excelente. Mas só de mostrar as pessoas saindo daquela vila, você já vê mais textura nas pessoas, mais detalhe no olhar. Mostra rapidamente o vulcão, você mostra a Momo desesperada que o vulcão está entrando em erupção e logo depois corta para vovó Kido, que é da família Kido, e ela acaba falando que a culpa é da Momo, que a Momo destruiu tudo e que ela vai acabar sendo culpada pela mitologia que acredita que quando o dragão for pelo céu e aparecer um arco-íris, o vulcão vai entrar em erupção e tudo vai virar lavas. Nesse ponto, a Momo percebe que, na verdade, aquele conto foi interpretado de uma maneira errada. Ela percebe que, na verdade, aquilo é só algo que as pessoas deram como desculpa. O dragão, o arco-íris e o fogo deu como desculpa para poder explicar algo que eles não sabiam como explicar. E isso é muito interessante, porque isso também aconteceu na vida real fora do anime. Porque se parar pra pensar, em momentos mais antigos, você tinha muitos cultos e muitos deuses, por exemplo, gregos, que foram criados para poder explicar mitos que o povo daquela época não sabia criar. Por exemplo, inventavam que existia um deus que fazia sair raios do céu, ou existia um deus que fazia chover e fazia com que a plantia do lugar acabasse florescendo. Isso existia desde tempos mitológicos, onde realmente isso acontecia. As pessoas criavam mitologia de deuses através de fenômenos naturais para poder ter uma explicação e deixar o povo mais tranquilo, tendo uma segurança de que pelo menos eles sabiam o que está acontecendo. E quando a Momo explica isso, eu achei genial, porque realmente é algo que se liga com algo que acontece no mundo real. Eu gostei muito dessa ideia e como mostra como o autor de Dandadan, ele é muito criativo e inventivo para pensar no que vai ser o próximo capítulo. Eu elogio isso desde o primeiro episódio que eu estou fazendo semanal e eu repito, ele consegue pegar pequenos detalhes e construir toda uma mitologia por volta de coisas simples e isso me agradou muito. Mas nessa hora a Momo percebeu o que realmente significava aquela história, que na verdade o que eles acreditavam que era o arco-íris era na verdade aquela água que acontece, não era um dragão, era a água como depois da chuva. Então ela percebeu que as águas termais eram um sinal de que o vulcão estava entrando em erupção. E ela percebe então que toda essa ligação, não existia dragão, não existia sacrifício, não existia um dragão que ia fazer virar um arco-íris, nada disso. Na verdade, era só fenômenos naturais, como eu expliquei. Fazendo isso, ela acaba pegando aquele verme gigante que estava sendo destruído e começa a jogar pela cidade. A família Kido tenta impedir que ela faça isso, correndo atrás dela, mas ela é muito mais rápida. Ela consegue carregar o verme até as fontes termais que foram apresentadas lá no primeiro episódio e coloca uma parte do verme naquele lugar, naquela fonte termal. Ela volta para onde está a boca e ela acaba usando aquela boca como mangueira, ou seja, ela usou aquele começo do verme como se fosse uma válvula e a boca como se fosse a outra parte da mangueira, usando a boca dela como realmente um esguicho, uma mangueira, porque ela percebeu que aquele líquido que ele solta da boca, aquela gosma, ela é praticamente líquida a ponto de fazer com que o vulcão não saísse fogo por todo lugar. Ela percebe que ela vai ter muito trabalho, mas a avó da família Kido acaba chegando e chutando ela para longe. Bom, achei muito interessante essa ideia e mais uma vez mostra como o autor de Dandadan tem total domínio da sua história e ele sabe o que ele está fazendo. Porque a primeira temporada terminou com a Momo nessa fonte termal. A primeira cena dessa temporada é a Momo na fonte termal.
E parecia, se você for ver sem muito contexto, que é uma cena que não serve de tanta coisa, porque ela é uma cena que é só para apresentar que existem coisas estranhas acontecendo na vila, e a Momo tá sozinha para poder deixar o Didi e o Okarun sozinho. Mas quando você pensa como o autor tem ligação com isso, ela foi na fonte termal e isso se ligou para esse final de temporada. Parece algo simples, mas mostra como ele tem controle total da sua obra, e ele sabe exatamente para onde ele quer ir. Eu espero que a obra seja assim como um todo, até quando ela terminar, porque mostra como ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe onde ele quer chegar, e esse pensamento é muito bom, diferente de muitos mangás que começam de uma forma interessante e chegam num ponto onde se perde. Eu gosto muito de como ele tem um domínio dos personagens do seu universo, isso me agrada muito mesmo. E aí começam as sequências de ação. Bom, primeiro a Momo começa a lutar contra a Vovó Quito, mas aí na hora que a Vovó Quito vai acertar ela, alguém misterioso salva a Momo. A gente descobre que é o sacerdote lá de alguns episódios atrás. Ele fala que veio salvar ela porque a mestra dele pediu pra salvar. E aí tem uma revelação, a gente descobre que a mestra dele é a Seiko, que é a avó da Momo. Algo que é interessante, porque assim você acaba expandindo o universo, explorando outros personagens e abrindo brecha para alguns arcos futuros. Afinal, se a Seiko tem o sacerdote como aprendiz, ela pode ter outros aprendizes ao longo do mundo. Isso pode ser muito importante para os próximos arcos, para a gente explorar ela, ou até abrir talvez um arco de treinamento, onde a Seiko treine a Momo, o Okarun e outras pessoas. Algo que eu acho que seria super interessante. Depois, enquanto o sacerdote luta contra a avó Quito, a Momo tenta continuar apagando do fogo até que ela é interrompida pelo Didi. Bom, só pra falar, eu vou elogiar muito isso aqui, mas eu gosto muito do dinamismo dessa sequência de ação, porque você vê dois personagens que lutam fisicamente, corpo a corpo a luta deles, e você vê como a animação realmente, que eu falei no começo do vídeo, se modifica aqui. Você vê como tem muito mais detalhe, e eu gosto muito de como ele sabe utilizar a câmera rápida misturando com uma câmera lenta, voltando a ficar rápida, onde ele consegue perfeitamente usar os recursos de direção para tirar o máximo que aqueles personagens têm, misturando com um ótimo cenário. Outra escolha perfeita aqui. O cenário ajuda muito a você entender qual é a batalha e o que eles estão querendo ali. Isso é muito interessante. Nessa hora, o Didi acaba aparecendo, ele tenta acertar o sacerdote, a Momo e a velha Quito. Ele acaba falando que está com fome, e aí começa a ação dele contra os três. E eu achei essa sequência sensacional. Os inimigos virando amigos, o sacerdote, a Momo e também a avó tendo que lutar contra o Didi. Essa sequência é muito boa porque, de novo, mostra como essa animação é bem feita. Porque você tem três poderes diferentes. A vovó, que é algo muito mais tanque, o sacerdote, que é algo mais até karatê, uma luta mais arte marcial, enquanto a Momo tem o seu poder. E o Didi, ele é um demônio. E você consegue ver que mesmo com 4 pessoas em luta, a animação é tão boa, tão fluida, tão bem feita, que você consegue entender perfeitamente quem está lutando, como está lutando, que horas está acertando e que horas não está acertando cada um. É uma animação, inclusive, que muda de level em relação ao nível que a luta tá. Uma hora tá mais impactante, uma hora não. Alguém tá como a vantagem na luta, e ela consegue ser tão bem feita, tão fluida, que funciona bem. Destaque para a animação, destaque pela fluidez, destaque para as cores, que são muito bem feitas, e destaque também para a trilha sonora, que deixa tudo bem mais interessante. Consegue dar todo aquele clima que o episódio precisava. Nessa hora, o Didi tenta chutar aquela bola, e é muito interessante pensar nessa bola mística que ele tem, porque você percebe que são vozes gritando. Então você vê que ele, através da dor das pessoas, acaba ganhando mais poder e mais força ainda. Mas o Didi ainda é muito forte, parece que ele tá com muita vantagem. E nessa hora parece que ele vai acertar a Momo, mas algo misterioso acerta o Didi antes. E quando a gente vê, é o camarão lá da primeira temporada que volta pra cá pra ajudar ela. E ele fala que veio ajudar e não é pra ninguém se preocupar com o filho dele, porque ele realmente vai ajudar de qualquer jeito. A luz acende de uma nave espacial e a gente vê descendo dela a Seiko, que é a vovó, em cima do tarô. Cena muito bem feita, ótima introdução para ela, ótima entrada para uma sequência de ação muito bem feita. Logo depois disso, a ação continua. E essa parte me empolgou, porque eu queria muito ver a Seiko em ação. E a gente vê todo de novo esse dinamismo, e isso é uma coisa que eu gosto. Porque muita ação, muito anime, o que ele faz? Para a ação sempre ficar mais empolgante, ele vai aumentando o nível de poder, ele vai aumentando o nível das pessoas, até virar algo praticamente Deus. Aqui, eles mudam essa metáfora. O que eles fazem? Eles vão trocando qual personagem está a ação, colocando
colocando o Tarô, colocando a Seiko, colocando o Camarão, você muda completamente o estilo de luta, deixando ela muito mais rápida, muito mais impactante e mudando muito o estilo. Outra coisa que vai destacar, como eu falei no começo da luta, o que faz a luta ser tão boa são os estilos de luta diferentes que cada personagem tem e como a animação consegue dar o tempo para você entender qual é a ação de cada um e como aquela ação deixa a ação mais rápida. Quando aparece o Camarão, ele luta boxe, é muito mais dinâmico, é muito mais rápido que as outras lutas. E você sente isso em tela, você sente esse peso. A Seiko vai pra cima do Didi e nessa hora ela, até pra disfarçar ele, e nessa hora ela fala pro Tarô que ele vai ter que usar um poder secreto. Nessa mesma hora, ela pede pro sacerdote começar a falar as palavras mágicas, que vai ser importante. E nessa hora ela pede pro Tarô, na hora que o Camarão dá um soco nele, ela fala, Tarô, agora é o momento. O Tarô começa a correr com aquela música clássica, perto do Didi, o Didi quebra o corpo dele, mas o que o Didi não esperava é que aquelas palavras que o sacerdote estava falando iriam prender ele. O Tarô acaba prendendo-se dentro do corpo e praticamente aprisionando, sendo um receptáculo para poder prender aquela maldição. Uma ótima metáfora para prender alguém numa maldição, algo que é muito comum em filmes de terror. Muito terror, eles pegam um demônio, um fantasma e colocam numa pequena caixa, num pequeno objeto. Aqui é num corpo inteiro. Tem até uma piada legal que o Tarô fala, o que eu vou fazer com meus órgãos agora? Você não explicou o que ia acontecer. Muito interessante toda essa sequência de ação, como ela é bem feita, como ela é bem pensada, como ela é bem organizada e como ela é bem executada. Depois disso, o filho do Camarão usa o verme para ir com a nave, para ir jogando em volta de todo o vulcão e ir apagando para não ter nenhum problema. Volta pra Seiko conversando com seu aprendiz e aí eles descobrem que a Momo não está mais no cenário. A Momo e o Camarão correram de volta para casa para poder tentar salvar o Okarun. Chegando lá, o Camarão usa sua força para tirar toda a madeira em volta que tinha caído e ela percebe que provavelmente o Okarun pode ter morrido. Afinal, dentro daquele buraco só tem lava, só tem magma e não teria como ele ter sobrevivido. Nessa hora, ela faz um apelo que ela vai pular lá dentro para salvar ele assim que o filho do Camarão usar toda a gosma para poder esfriar a parte de magma e ela poder salvar ele. Ele fala que não precisa, ele usa o poder o filho do Camarão fala que não precisa, ele usa o poder da nave para poder tirar aquele magma, ele acaba resfriando no ar, a Momo abre e percebe que tanto o Okarun como a Vovó Turbo estão vivos. Tem um momento bonito entre os dois se abraçando, tem uma piadinha, a Vovó Turbo mostra que tá viva, eles se abraçam e falam, a gente vai se proteger a partir de agora, o episódio se encerra. Que episódio maravilhoso de Dandadan. Os 4 episódios, todos são excelentes pra mim. E esse é maravilhoso por vários motivos. Eu gosto muito de como, de novo, expande a mitologia de Dandadan em relação à parte de usar a mística e até uma crítica à sociedade que acredita em tudo que vê. Na parte principalmente de religião, quando você acredita no que as pessoas falam pra você sem realmente pensar em algo lógico. Eu gosto muito dessa ideia, principalmente como uma crítica para as coisas antigas e novas, porque muita gente acredita no que vê na internet sem pesquisar antes. Realmente é uma crítica muito interessante que colocam aqui. A animação tá fantástica. E as sequências de ação são empolgantes de ficar de boca aberta, da forma como eles conseguem transitar durante de estilos de luta diferentes e funcionar muito bem. Com uma animação fluida, bem feita, bem animada, com ótimas cores e uma excelente trilha sonora que mistura comédia e ação te deixando empolgado. E no final, ainda por cima, você consegue apresentar mais elementos para esse universo, voltando com personagens da primeira temporada, que vão ficar provavelmente a partir de agora, e também dando mais espaço para Seiko, que agora mostra que ela tem aprendizes ao longo do mundo. Vamos conhecer mais sobre esses aprendizes. E no final, o Okarun e a Momo se reencontrando, sendo uma cena bonita, legal de se ver, mas mais do que isso, uma cena que mostra que talvez um não queira proteger mais o outro. Talvez um arco de treinamento a partir de agora, onde eles queiram treinar para um proteger o outro, seja muito legal e a dinâmica deles cresce e a amizade e talvez o amor entre um e o outro também cresça. Que episódio fantástico de um anime que eu acho maravilhoso. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do novo episódio de Dandadan? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.